Meus irmãos, convido você a abrir sua Bíblia mais uma vez no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10. Hoje a nossa leitura vai do capítulo 10 até o capítulo 11, versículo 14. Estamos dando continuidade em nossa exposição no livro de Apocalipse. Hoje cobriremos a missão da igreja no mundo, que está aí inserido dentro de Apocalipse 10 e 11. Esta é a palavra do Deus Todo-Poderoso, e o Senhor fala com a sua igreja usando as seguintes palavras: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como o mel, mas quando o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dado: e dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa da parte o átrio exterior do santuário, e não amessas, pois foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade sangrenta sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará esticado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitiram que esses cadáveres sejam sepultados.
Os que habitam sobre a terra se alegravam por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram aos céus uma nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu-se a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor por mais uma vez. Deus, nós lemos a sua palavra e agora clamamos pela sua misericórdia sobre nós, para que possamos reconhecer a sua voz nas Escrituras Sagradas e ver sua vontade para as nossas vidas. Nos auxilia, nos capacita por meio da ação do seu Santo Espírito. É isso que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos mais uma vez voltando os nossos olhos ao livro de Apocalipse, e aqui, para que possamos compreender e entender esse texto, precisamos nos lembrar do que nós estamos vendo nas últimas semanas, a respeito especialmente das 7 trombetas. Lá no capítulo 8, nós vimos que o Cordeiro abrira o 7º selo, e quando ele abre o 7º selo, 7 anjos surgem com 7 trombetas, e assim se inicia um novo momento de ciclo, dentro do livro de Apocalipse, uma nova narrativa. E a partir daquele momento, a igreja de Cristo ora, e na medida que a igreja de Cristo ora, o Senhor responde à oração dos santos, abrindo as 7 trombetas, tocando as 7 trombetas. E ele coloca então as 7 trombetas como juízo sobre aqueles que são os injustos, os indignos, aqueles que são os gentios desse mundo, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que difamam o nome de Cristo Jesus, aqueles que tentam impedir o progresso do nome do Senhor exaltado e da igreja de Cristo. Esses são o alvo dessas 7 trombetas. As primeiras 4 trombetas, como nós já vimos algumas semanas atrás, elas causam dano à terra, elas causam dano ao mundo em que nós vivemos. O mar, a terra, a vegetação, a luz, tudo é afetado por causa da ação de Deus em julgar a terra, trazendo então destruição para o mundo em que a gente vive. Essa destruição, ela não se dá a todo o mundo, mas ela se dá a 1/3 do mundo, segundo o padrão que o Senhor estabelece nas 4 trombetas. Não é tudo que será destruído, mas a bonança, a graça que nós encontramos no mundo, ela vai diminuindo na medida do tempo, porque o Senhor está julgando a impiedade já nesta vida. Depois disso, o Senhor ainda toca mais 2 trombetas, 2 trombetas que não dizem respeito especificamente a ações do mundo físico, mas elas dizem respeito a ações do mundo espiritual. Basicamente, o inferno é aberto, os demônios são soltos, Satanás, a estrela que cai do céu, ela é solta para que eles possam destruir o homem ímpio, para que possam cegá-los, para que possam torná-los cada vez mais viciados em seus pecados e possuídos das suas angústias. O seu choro é desesperador. Eles buscam a morte e não podem achá-la. Eles clamam para ter sua vida tomada, mas esse clamor é negado. Até que outros anjos então são mortos, são soltos,
anjos que vêm exclusivamente para causar morte, flagelo e dor. Tudo isso é lançado a esse mundo, aos gentios desse mundo, e a verdade que nós vemos no final do capítulo 9 é que, mesmo diante de tantos flagelos, estes rejeitam a bondade de Deus, eles rejeitam a voz de Deus, e diante dos flagelos o que eles dizem é: nós continuaremos a adorar os nossos falsos deuses, nós continuaremos a praticar os nossos pecados, nós continuaremos a adorar demônios e ídolos, e nós continuaremos a segui-los, porque eles são melhores do que esse Deus que nos causa danos. E eles permanecem em seus pecados a partir de então. Diante dessa narrativa, em que nós vemos apenas a igreja orando no início desse capítulo 8, e a partir daí nós vemos apenas os gentios se tornando o foco, uma grande pergunta ela se dá para aqueles que são parte da igreja de Cristo. E nós? O que é que nós, como igreja, temos a ver com isso? Qual é a nossa função, visto que Deus toca as trombetas, e que essas trombetas, pelo menos até a sexta, elas já foram tocadas. Elas não são trombetas que ainda serão tocadas no futuro, mas elas já fazem parte do mundo em que nós vivemos. O que então a igreja ela faz, e o que ela vê, e como ela deve agir diante de uma realidade como essa? Os capítulos 10 e 11 até o versículo 14, eles vão tratar exatamente desse assunto. Porque enquanto o mundo padece, a igreja possui uma missão muito específica e uma missão muito clara a desenvolver no mundo em que nós vivemos. 3 imagens então do capítulo 10 e 11, elas serão apresentadas à igreja. A primeira imagem é a imagem de um pequeno livrinho, a segunda é a imagem de um santuário, e a última é a imagem de 2 testemunhas. Nós veremos que todas essas 3 imagens, elas dizem respeito ao que a igreja é e ao que a igreja faz. Então, capítulo 10 e 11, eles não são mais capítulos que apontam para os gentios, mas eles são capítulos que falam para a igreja de Cristo o que ela deve fazer, qual é a sua missão, enquanto o Senhor pune a impiedade no mundo em que nós vivemos. E aí, um grande mistério é revelado à igreja de Cristo Jesus. A primeira dessas 3 imagens, a do pequeno livrinho, ela é apresentada de uma forma bastante gloriosa. Um anjo que desce dos céus, ele está envolto em uma nuvem, é um arco-íris. Ele coloca um dos seus pés sobre a terra e um dos seus pés sobre o mar. Imagine algo tão grandioso que a gente não poderia ver, nem mesmo se estivesse fora da realidade terrestre. Esse anjo, ele é gigantesco e poderia ser visto em qualquer lugar. Algumas características, porém, chamam a atenção. A primeira delas é que ele traz consigo um arco-íris. E o arco-íris nas Escrituras, ele tem um propósito muito específico, que é se lembrar a respeito do pacto que Deus tem com o seu povo. O arco-íris, ele no mundo atual é usado para sentidos perversos. Ele é utilizado para falar de amor, de complexidades de gênero, que não tem absolutamente nada a ver com o significado real do arco-íris na Escritura. Deus pôs o arco-íris no céu para que o seu povo e para que ele mesmo se lembrassem de um pacto. O pacto em que Deus disse que ele não destruiria a terra por mais uma vez. E o pacto que lembra os crentes do mundo de que Deus não vai destruir a terra como ele fez por mais uma vez. E nós nos lembramos então do pacto toda vez que vemos o arco-íris. E aqui, obviamente, quando esse anjo aparece com o arco-íris sobre ele, sobre a sua cabeça, nós temos que pensar então
que Deus aqui está falando com a sua igreja. É o Deus do pacto que está trazendo uma mensagem à sua igreja. Esse anjo, além do arco-íris, ele tem uma outra imagem que chama a atenção. Um pequeno livrinho, um livrinho literalmente minúsculo, perto da grandeza desse homem, desse anjo. O anjo bota um pé sobre a terra e sobre o mar, e o que chama a atenção é um livrinho que está na sua mão. Não é curioso pensar que diante de uma grandeza como essa, é um pequeno livrinho que chama a atenção? Obviamente esse livrinho não é aquele que nós vimos anteriormente, lá no capítulo 4, quando esse livro que estava nas mãos do Senhor é perguntado a todo o universo: quem pode tomar o livro das mãos daquele que se assenta no trono? Não é o mesmo livro. Aqui nós estamos falando de algum outro livro. E a gente perceberá, na medida que o texto vai enfatizando e apresentando a verdade, que esse livrinho, ele aponta diretamente para as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. É um livrinho que qualquer homem pode pegar. É por isso que a gente vai ver João, depois de uma ordem que vem dos céus, ir até a presença daquele anjo e tomar o livrinho em suas mãos. O anjo era gigante, João não era gigante, João era do tamanho de um homem qualquer, mas ele pôde tomar o livrinho e levar o livrinho consigo. Há coisas que não nos são reveladas, há verdades que a Bíblia não nos ensina. Isso também é declarado em Apocalipse, porque aqui há 7 trovões, e nós não vamos nos meter em tentar interpretar algo que o Senhor disse que a gente não pode interpretar. Esses trovões disseram algo que verdadeiramente deve ter trazido um assombro à terra. Mas quando João foi escrever, literalmente o Senhor disse para João: não escreva o que foi dito por esses 7 trovões. É curioso pensar que muitos teólogos, eles tentam adivinhar o significado disso. Eles tentam interpretar as escrituras e falar que os 7 trovões, eles dizem alguma coisa específica, mas eu não sou desse tipo atrevido de estudante das escrituras. A única coisa que eu sei é que esses trovões, eles são ditos à igreja. Por quê? Porque são 7. Agora, o que foi dito, eu não sei, e nós não vamos nos atrever. Mas o que realmente é dito é o que vem depois dos trovões, porque esse anjo, ele vai dizer o seguinte: antes que a 7ª trombeta toque, é necessário que os servos de Cristo, eles continuem a exercer o seu ministério no mundo. E como esse ministério então se dá? Primeiramente, por meio do livrinho. O livrinho que é a palavra de Deus, e que o anjo vai virar para João e vai dizer assim: esse livro, na sua boca, ele será doce como mel, mas quando você engoli-lo, ele vai ser amargo, e o seu estômago, ele vai sentir angústia, dor, por comer o que está nesse livrinho. João, ele não tinha opção. E perceba bem os detalhes dessa mensagem. Aqui é uma forma simples e direta a dizer ao povo de Deus o que nós temos que fazer. Quando João pega o livrinho, o anjo diz: devora. Não é come um pedacinho, dá uma degustada, prova e vê se você gosta ou não. Não, devora, come tudo, engole todo o livro imediatamente, e você vai sentir o que você precisa sentir. Ele devora o livro, e quando ele devora, ele diz que em sua boca ele sentiu literalmente o gosto do mel. Mas na medida que ele engoliu aquele livrinho, no seu estômago ele sentiu amargura, e ele percebeu imediatamente o significado disso. Meus irmãos, a palavra de Deus, quando ela é dita,
a maioria das vezes ela é dita como o mel. Quando nós vamos falar a respeito da salvação em Cristo Jesus, quando nós vamos falar das boas novas do Evangelho, quando nós vamos falar que nós temos possibilidade de encontrar salvação nesse mundo, quando nós nos lembramos que a Escritura nos ensina que os nossos pecados foram perdoados, todos eles, nenhum deles deixou de ser perdoado. Quando a Escritura nos diz que nós pertencemos agora a Cristo Jesus, que nada pode nos tirar das mãos de Deus, nem os poderes desse mundo, nem Satanás, nem mesmo a morte, nada nos tomará das mãos de Deus. Quando Ele nos diz que nós seremos salvos eternamente, uma salvação que não dura somente por um tempo, mas ela é eterna, e em toda essa eternidade haverá bonança, haverá graça, haverá presença de Cristo, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá fome, nunca mais haverá angústia, nós nunca mais padeceremos. Não é doce como mel? Saber disso não é como comer um doce chocolate, é algo que vem com um sabor único, porque a mensagem do Evangelho, ela é gloriosa e ela é maravilhosa. Mas na medida que nós engolimos esse livrinho, no nosso estômago ele não pousa tão bem assim. Porque essa mensagem, ela traz consigo uma responsabilidade, que é a responsabilidade de sermos como Ele é. Cristo não nos chama a sermos salvos e ponto final, mas Ele diz: toma a sua cruz e segue-me. Ele também diz: sede santos como eu sou santo. Ele também diz: vivam uma vida de testemunho de Cristo Jesus. O Senhor, Ele nos chama a tomar o livrinho em nossa boca, mas Ele também nos chama a mudar o que nós somos para a glória dele. E é exatamente quando as Escrituras elas entram em choque com o nosso pecado que elas se tornam amargosas. Porque uma coisa é a gente aceitar a parte boa do Evangelho, que é a beleza da salvação. Outra coisa é a gente também perceber que nós precisamos abandonar o nosso pecado e que nós devemos andar uma vida justa e reta na presença desse que nos salvou. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus, mesmo quando a nossa saúde não está tão bem, mesmo quando as nossas finanças não estão tão boas. A gente tem que aprender a ser fiel a Deus, mesmo nos dias que faltam muito e a gente acha que a gente talvez possa abandonar nossa fidelidade ao Senhor. A gente tem que aprender a ser fiel a Deus quando todas as possibilidades se abrem para que a gente possa pecar. Quando o pecado é escancarado diante de nós e a gente sabe que esse pecado pode nos dar prazer, mas a gente vira e diz: não é esse prazer que eu quero, mas é o prazer de estar na presença de Cristo Jesus, de segui-lo e de ser santo como Ele é. E então nós nos fechamos para os prazeres desse mundo para viver os prazeres de Deus. Mas isso não é tão gostoso, não é tão doce como o mel. Isso é amargoso, porque matar o pecado em nós é amargoso, mortificar o nosso corpo é amargoso, e vai doer para que a gente possa ser santo como Ele é santo. Mas é uma dor e é uma amargura necessárias à igreja de Cristo Jesus. É por isso que João não teve opção de engolir o livro, não. Ele teve que engolir, porque todo crente deve engolir. A gente vai ser tratado por Deus, a gente querendo ou não querendo. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele nos comprou. Que a gente possa aprender a usar dessa ferramenta da melhor forma possível, com submissão, que é a melhor maneira da gente se aproximar das Escrituras, deixando que ela fale, que ela faça o que ela tem que fazer, para a gente evitar mais amargura e para a gente evitar mais dor. Mas a gente não tem opção. A gente é chamado a o quê? A engolir o livrinho em nossas bocas. E assim, João então ouve
de alguém, aqui não sabemos quem disse, que era necessário ainda que ele profetizasse para muitos povos, nações, línguas e reis. E é exatamente essa a função, a primeira função da igreja. Por que nos é dado o Evangelho? Para que nós possamos profetizar. Para onde nós devemos profetizar? Para todas as línguas, para todas as nações, para todos os povos. Essa é primeiro chamado escancarado da igreja diante do que estava sendo colocado ali. Então veja, lembre-se lá da realidade do mundo. Os gentios estão sendo punidos por Deus. Os gentios estão sendo colocados no seu lugar diante do grande poder das trombetas. E o que a igreja faz enquanto isso? Ela proclama o Evangelho, porque mesmo no meio das trombetas, ainda é possível que os gentios, eles se voltem a Cristo. Eles precisam do quê? De ouvir o livrinho que está nas nossas mãos, que nós devemos devorar. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem, ela dá-se nos primeiros versículos do capítulo 11. É um santuário em que João é chamado a medir o santuário. É-lhe dado um caniço que a gente pode identificar aí como um tipo de fita métrica, onde ele podia medir algo sob uma medida que eles entenderiam naquele tempo. E foi-lhe dito: mede o santuário todo, o altar e tudo o que está naquele lugar que eles adoram. E João então, ele começa a medir o santuário, o altar e o lugar onde eles adoram. Todo esse lugar ele vai ser medido por João. Mas é também dito a João, na parte exterior do santuário, você não deve medir, porque ali é o lugar que vai ser dado aos gentios. Os gentios, eles ficarão ali do lado de fora do santuário. E esses, por 42 meses, eles ficarão ao redor da grande cidade. A ideia que está sendo descrita aqui é a ideia do lugar onde o povo de Deus habita. Aqui a ideia, mais uma vez, é a própria igreja de Cristo. A igreja de Cristo pode ser medida porque o Senhor sabe exatamente o nome de cada um deles. O Senhor não vai ser surpreso com uma conversão que Ele não estava esperando. É Ele quem chama todo mundo que se converte. Ele não vai ser surpreso com nomes novos que vão surgir de uma hora para outra. Não. Ele conhece todos os nomes dos seus filhos. E Ele sabe o que cada um deles é, onde cada um deles está, e Ele buscará todos eles para a sua presença. O Senhor pode medir o santuário porque Ele conhece a igreja muito bem. Ele sabe a nossa realidade, Ele sabe onde nós estamos, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe as lutas que temos travados. O nosso Deus não é um Deus que ignora a sua igreja. Todo o livro de Apocalipse, ele aponta para isso. Ele nos conhece. Então quando ele diz, meça o santuário, é porque santuário ele é possível de ser medido, porque o Senhor sabe exatamente quantos centímetros, quantos milímetros tem o santuário de Deus. Mas aqui, um detalhe é dado a essa medição. A área externa, ela não deve ser medida, porque na área externa do santuário está um povo que ele olha para o santuário, mas ele não se adentra no santuário. A ideia que está sendo colocada aqui é que por um grande período de tempo, muitos olharão para a igreja e eles verão a igreja como algo esplêndido e belo. E eles andarão ao redor da igreja, vendo a sua grandeza e vendo a sua glória. Mas eles não fazem parte da igreja. Eles vão permanecer lá fora. E esses que permanecem lá fora, eles precisam ver a beleza e a glória do santuário. Então aqui a gente tem que imaginar o seguinte: é a ideia também, mais uma vez, de uma igreja em missão sendo escancarada. O santuário
ele é um lugar belo e lindo, que vai chamar a atenção de todo mundo que está passando pelo lado de fora. A ideia de um monumento é exatamente essa. Se você for lá em Paris, ver a Torre Eiffel, de onde você estiver, você vai perto ali da região, você vai ver a Torre Eiffel, você vai falar, nossa, que monumento lindo, eu vou vê-lo e eu quero conhecê-lo. Mas não é todo mundo que pode subir na Torre Eiffel. A gente pode ver aqui no Brasil em foto a Torre Eiffel, mas não é todo mundo que pode ir lá subir na Torre Eiffel, porque custa caro, não é verdade? Não é todo mundo que tem condições para essa coisa, para fazer isso. E a ideia é essa: a igreja, ela deve reluzir uma luz tão bela que ela vai atrair o mundo. O mundo vai olhar para a igreja e vai falar: esse santuário é bonito, esse santuário tem beleza nele. A igreja deve resplandecer essa beleza para o mundo. E o mundo, na medida que olha para a igreja, ele deve ver quão bela e tão majestosa essa igreja é. Na medida que o Senhor vai usando a beleza da igreja, alguns daqueles que estão do lado de fora da igreja, eles vão adentrando. É isso que nós chamamos de missão. À medida que eles veem a luz de Cristo brilhando na igreja, à medida que eles ouvem o Evangelho, eles abandonam o ato externo e eles entram no santuário. Mas e se a igreja não brilhar nada? E se a igreja não servir para mostrar glória nenhuma? E se a igreja, na verdade, não for bela, se ela não for majestosa, ela vai atrair aqueles que estão do lado de fora? Obviamente que não. É curioso pensar que a multiplicidade de igrejas que existem nos dias atuais, elas apontam muito mais para uma falta de beleza do que para uma beleza da igreja. A gente vê igrejas ditas evangélicas todos os dias envolvidas em corrupção, envolvidas em escárnios, envolvidas em roubo, envolvidas em mau testemunho. Isso sai na televisão, isso sai nos jornais, e quando o povo está lá fora, eles falam assim: eu não quero fazer parte desse negócio não. Olha, só tem gente bandida, só tem igreja roubando os fiéis, só tem coisa ruim acontecendo. Por que eu vou querer ser crente? Se eles não veem a beleza do santuário, por que os olhos deles seriam atraídos? Por isso a responsabilidade da igreja, ela também se dá nisso, dela ser uma igreja fiel e bela em sua essência. E nós temos que entender que esse é um chamado para todos nós aqui. Quando o povo de fora olha para nós, eles têm que ver a nossa beleza, eles têm que ver o quanto nós brilhamos à luz do nosso Senhor. Um santuário de Deus, ele é um santuário belo, pelo qual o seu povo verdadeiramente adora o seu Senhor. E assim, nada complexo e difícil não, é simples. A gente só tem que ser fiel a Ele, e a gente vai ver a sua luz reluzindo no meio da igreja de Cristo. Então nós temos duas imagens. Primeiro é o livrinho, e a segunda o santuário. Agora imagine você diante daquela imagem das 6 trombetas. Enquanto os ímpios, os gentios, eles estão sendo punidos, o que eles precisam ver com os seus olhos é o santuário de Deus espalhado pela terra. Como eles podem ser salvos da escravidão de Satanás, que a 5ª trombeta, por exemplo, ecoou. Como eles podem ser salvos da morte que a 6ª trombeta lançou ao mundo? Somente se eles forem capazes de ver a luz de Cristo brilhar no santuário de Deus. E então eles crerão, e eles moverão sua fé a Cristo, e eles não padecerão mais dos flagelos das 6 trombetas. Entenda que aqui a missão está sendo dada. É o livrinho e agora é o santuário. Mas ainda há mais um elemento aqui a ser colocado: as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, elas são dadas a profetizar pelo exato mesmo tempo.
Aqui a gente está vendo 1260 dias. Antes a gente viu 42 meses. Daqui a pouco a gente vai ver 3 anos e meio. E a ideia é exatamente essa: de metade de um tempo. 7 anos é o número 7, é o número da perfeição. 7 anos seria um tempo perfeito. Por 3 meses e meio a igreja reina, por 3 tempos e meio a igreja deixa de reinar. A ideia aqui não é literal, metade do tempo a igreja vai reinar, metade não vai reinar, mas é uma ideia de que haverá um tempo em que a igreja reinará, e haverá um tempo em que ela deixará de reinar. Aqui será descrito esse tempo, e a gente vai entender muito bem na medida que a gente olhar para as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, elas não trazem tanta beleza quanto o santuário traz, não. Elas são testemunhas que se vestem de pano de saco. A característica dessas testemunhas, então, é uma característica de algo que está padecendo e que está proclamando algo àqueles que estão ouvindo. Como que a gente identifica essas 2 testemunhas? O versículo seguinte vai chamá-las de as 2 oliveiras ou os 2 candeeiros. Obviamente a gente não pode estar falando aqui de 2 dos 7 candeeiros que estão lá em Apocalipse 1 e 2 e 3, né? A ideia aqui é de 2 candeeiros, porque candeeiro, a gente aprendeu, é o povo de Deus. É o povo de Deus que é caracterizado como candeeiro. Da mesma forma, as 2 oliveiras, essas oliveiras aqui, elas estão ligadas lá em Ezequiel, capítulo 3. Depois você pode ir lá e ler, e você vai ver que o povo de Israel também era identificado como uma oliveira. Então nós estamos falando aqui de 2 igrejas. Que 2 igrejas são essas? As igrejas do Antigo Testamento, o povo de Israel, e a igreja do Novo Testamento, que é a igreja de Cristo Jesus. Nós estamos falando do Evangelho de Deus no Antigo Testamento, que é o livro do Antigo Testamento, e nós estamos falando da testemunha do Novo Testamento, dos evangelhos e das cartas e dos profetas, dos apóstolos de Cristo. Essas testemunhas, que são herança da igreja antiga e são herança da igreja presente, elas é quem agora vão proferir e falar durante muito tempo. E veja bem, elas se colocam então de pé diante do Senhor da terra, e elas são protegidas pelo Senhor da terra. Ninguém pode causar dano a essas testemunhas. Se alguém tentar causar dano a essas testemunhas, aí a palavra diz que ela devora os inimigos dela. Sai fogo da boca das testemunhas, de tal maneira que os seus inimigos são completamente devorados e destruídos. Se alguém quiser impedir o seu progresso, esse alguém vai morrer. Aqui há uma descrição bela e clara de que a nossa missão é uma missão que não pode ser contida por ninguém nesse mundo. O dia que a igreja for pregar o evangelho para um eleito, não tem absolutamente nada que pode impedir que um eleito venha à presença de Cristo Jesus. O evangelho é uma ferramenta que não pode ser impedida, e o progresso da igreja também não pode ser impedido. Elas são dotadas de autoridade, elas podem fechar o céu para que não chova, elas têm autoridade sobre as águas para torná-las em sangue, elas podem ferir a terra com flagelos quantas vezes quiserem. A Escritura, o poder da palavra de Deus que a igreja possui, é um poder que vem para trazer flagelos ao mundo. E aparentemente é isso que muitos não percebem quando nós olhamos para o poder do nosso testemunho como igreja de Cristo Jesus. Porque o testemunho da igreja hoje é o que mais flagela o mundo em que nós vivemos. É só você pensar o seguinte: você conhece alguém que se porta hoje publicamente com extremo ódio
da pobreza que está no mundo, a gente não vê isso acontecer. A gente vê pessoas que falam assim: somos contra a pobreza, mas elas não fazem absolutamente nada contra a pobreza. Elas só falam que são contra a pobreza. A gente tem dados clássicos que falam sobre a pobreza no mundo. Recentemente nos deparamos aí com uma péssima notícia que mostra isso. Foi falado que se você usasse um valor de 6 bilhões de dólares, você poderia colocar o fim da pobreza no mundo. Esse é um valor estimado para o fim da pobreza no mundo. Então eu esqueci o nome do cara que é o dono da Tesla lá, Elon Musk. Ele virou e falou assim para as Nações Unidas: eu dou todo o dinheiro que vocês precisam e vocês acabam com a pobreza. Eu vou tirar do meu bolso, eu dou para vocês. Eu só quero uma coisa: a prestação de contas de onde vocês gastaram todo o dinheiro que eu estou te dando. Mas eu vou dar, não precisa me dar nada de volta, só a prestação de contas. A doação foi rejeitada, porque eles não queriam prestar contas, e aparentemente eles não queriam colocar o fim da pobreza também, porque para botar o fim só precisava de dinheiro. O dinheiro foi dado e ele foi rejeitado por causa da suposta prestação de contas. Sabemos que quando mandamos dinheiro para muitos desses lugares, esse dinheiro não vai para o pobre, ele vai para financiar exércitos, vai para financiar governos, vai para financiar coisas indevidas, porque o povo não tem acesso a esse suporte, a esse amparo. Então a pobreza, ela não acaba porque não há recursos para isso, mas ela não tem fim porque os estados, os governos, os líderes, os reis, os governantes desse mundo usam a pobreza para continuar explorando o mundo que existe hoje. E então a gente vê que a destruição, ela não é por causa da falta de recursos, mas ela acontece simplesmente pelo fato de que o homem é mau. Agora, veja bem, ninguém odeia a pobreza, é algo que todo mundo devia odiar. Ninguém age para pôr fim na pobreza. Mas você já viu governos, reis, líderes querendo botar um fim à igreja? Em todo lugar. Mas a igreja está causando males à sociedade? Ela está deixando de alimentar o pobre que nela vive? Ela está oprimindo as mulheres, como a gente vê no mundo islâmico? Ela está causando males à sociedade, destruindo famílias? Ela está fazendo com que crianças cresçam sem oportunidades de alfabetização, sem condições de ter uma vida estável e boa, porque tem uma família saudável? Não. A igreja é o contrário de tudo isso. É na igreja onde as famílias mais saudáveis estão, é onde as crianças estão mais sendo bem tratadas, é onde as mulheres são mais respeitadas na sociedade de forma geral, é onde as famílias elas são mais estabilizadas, é onde os pobres que nas igrejas vão, eles recebem melhor cuidado. O Estado não cuida deles, a igreja vai lá e cuida deles. A maior missão social do mundo hoje não são os estados, mas são as igrejas espalhadas pela face da terra. Mas por que então perseguir a igreja? Por que tentar calar o evangelho? Porque exatamente o que está sendo dito aqui, quando essas testemunhas falam, flagelos acontecem. Porque quando o ímpio ouve a verdade do evangelho, ele se depara com o seu próprio fim. E eles não querem ouvir o próprio fim. Não é curioso pensarmos isso? Porque que o movimento LGBT, sei lá das quantas, ele se rejeita o cristianismo. Por que ele rejeita tanto o cristianismo?
Porque o cristianismo diz que o que eles vivem é pecado. E eles não querem ouvir que eles estão pecando. Eles não querem que a igreja diga que o ato deles é pecaminoso e é contra a lei de Deus. Não é a mesma coisa contra aquele que rouba, que também não quer ouvir a igreja falando: não roubarás, não tome o que não é seu. Porque os governos rejeitam a escritura, porque quando ela rouba, a igreja os denuncia. E a igreja não se calará, ela não deve se calar. Mas não é aceitado. Quando os homens cometem adultérios, a igreja é quem nos diz a eles: vocês estão em pecado, voltem-se a Cristo, restaurem a sua vida diante do Senhor. Tudo isso causa o quê? Dano ao homem. Causa dano ao homem. Porque tudo que todo mundo queria era poder dormir todo dia com a sua consciência tranquila, sem saber que existe pecado no mundo, sem saber que vai existir juízo no mundo, sem saber que um dia nós estaremos diante do Deus Todo-Poderoso, e sem saber principalmente da existência do céu e do inferno. Se não tivesse nada disso, supostamente estaria todo mundo em paz, né? Todo mundo ia ficar tranquilo e fazer o que quisesse no mundo. Provavelmente, se não tivesse nada disso também, a gente também estaria aqui, porque não teria nada para frear o mal desse mundo, e nós já teríamos nos destruído completamente. Mas fato é que as duas testemunhas falam, e quando elas falam, corrói a alma e o ser dos homens da iniquidade. Por que hoje o mundo quer que a igreja não fale mais? Porque eles não querem ouvir a verdade a respeito deles mesmos. Em países livres como Inglaterra, Canadá, já é proibido proclamar o evangelho publicamente. Toda semana tem um crente sendo preso porque foi numa praça pregar o evangelho. Não estamos falando em países muçulmanos, não. A gente está falando de países livres. Até quando a nossa liberdade existirá? Temos que pensar nisso. Mas fato é que eles não podem impedir a igreja, porque a sua missão será cumprida. E olhe bem, versículo 7 é um ponto crucial que muda o norte desse texto. Quando as duas testemunhas, que são a igreja pregando o evangelho, as duas testemunhas são o quê? A igreja do Antigo e do Novo Testamento pregando o evangelho do Antigo e do Novo Testamento. Quando então tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e os vencerá e matará. Então veja bem, quando que a igreja vai ter o seu fim? Quando a nossa missão acabar. Quando não tiver mais nenhum eleito para ser encontrado, a missão da igreja acabou. E aí nós veremos o que lá no fim a gente vai identificar como o dia do homem da iniquidade, como o último anticristo, aquele que vai vir para enganar todo mundo. E aí não tem como a gente fugir mesmo não. Você pode estar no Brasil, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Antártida. Eles vão atrás da igreja para matar. Mas aí não tem mais sentido de tudo continuar. Essa igreja, ela será decapitada, ela será morta, ela terá o seu corpo estirado na praça. E olhe como a sujeira de Satanás, ela se torna mais evidente. Ele não deixa que a igreja seja enterrada, não. Ele não deixa que o evangelho de Cristo seja enterrado, não. Ele quer deixar claro para todo mundo que ele venceu. Ele vai falar para todo mundo: não, eles perderam, vencemos, matamos a igreja, matamos o evangelho. E por um tempo, aí um pouco período de tempo, parecerá que essa igreja morreu. Até que em determinado momento, o Espírito de vida vem
da parte de Deus, ele entra dentro dessas duas testemunhas. Elas se levantam como se nunca tivessem mortas antes, e elas são levadas aos céus. Elas ouvem uma voz, que é a voz de Cristo, dizendo: sobe para cá. E o que ela faz em obediência? Obviamente, ela sobe. E quando ela sobe, um terremoto se dá na terra, e muitos morrem, 7.000 pessoas morrem. E aí, esse texto termina falando sobre o fim do segundo ai, eis que vem o terceiro ai. Esse a gente não vai cobrir hoje, mas a ideia é que no último ai, nós veremos o fim definitivo do mundo, o juízo final chegando à terra. Porque a igreja cumpriu sua missão, porque não há mais eleitos a serem encontrados, porque não tem mais por que esse mundo existir. O Senhor fará tudo novo, na sua presença reinaremos para sempre. Mas aqui a terceira imagem permanece, as duas testemunhas. Enquanto o mundo padece das 6 trombetas, a igreja fala. A igreja não pode se calar. A igreja profere as verdades do Evangelho de Cristo. Mesmo que eles tentem impedir a igreja continua falando. E o mais importante que a gente precisa entender aqui é que eles não podem causar dano à verdade do Evangelho. Ela continua a verdade do Evangelho e vai continuar até o último dia. Quantos livros que foram escritos por homens que eles não fazem mais sentido nenhum hoje? Quantos aqui já leram o livro de Platão? Levanta a mão. Ih, um dos maiores filósofos que existe. Não estamos lendo mais. O que aconteceu com o mundo? Quantos aqui leram a Bíblia? Se não levantar a mão, o trem está feio. Mas a Bíblia não é um livro tão antigo. O último deles foi escrito há quase 2.000 anos. Por que vocês estão lendo esse livro ainda? Consegue ver a diferença? É porque um traz palavras de vida, e as suas palavras, elas não podem ser pervertidas, porque a voz do Evangelho, ela será a voz do Evangelho até o último dia. Nenhum mais será tirado daqui, nenhuma vírgula será colocada aqui, porque a palavra de Deus é estática, ela não muda, ela é perfeita e continuará perfeita até o fim. E ela é cortante, ela penetra até o coração, ela é capaz de fazer qualquer um ser transformado pela verdade de Cristo. E aqui está a grande interpretação das duas testemunhas. Elas são a igreja falando ao mundo, como nós falamos ao mundo hoje. Então lembre-se da cena: o Senhor lança as 6 trombetas, traz flagelos sobre o ímpio, e enquanto ele traz flagelos sobre o ímpio, a igreja, ela fala por meio do livrinho. A igreja reflete a luz de Cristo como um santuário inabalável, e a igreja, ela profere a verdade de Deus como as duas testemunhas que estão presentes no mundo. As 3 evidências de uma igreja verdadeira e justa. E somente por meio dessas 3 figuras é que o ímpio, ele pode encontrar remissão dos seus pecados. Esse é o grande detalhe da missão da igreja. Como evitar, meus irmãos, que os nossos queridos, que os nossos parentes que nós tanto amamos, os nossos amigos de trabalho que nós tanto gostamos, os nossos colegas de infância que não conhecem a Cristo, como evitar que eles estejam sobre os flagelos colocados sobre as 6 trombetas? Só há um meio: pregar-lhes o Evangelho de Cristo Jesus, sendo a igreja de Cristo Jesus. Eles não se livrarão dos flagelos se eles não receberem o Evangelho de Cristo. O que é mais belo em tudo isso, porém, é sabermos que em nossas mãos nós temos o necessário para libertar qualquer um do seu cativeiro.
Isso está evidente em todo trecho que fala a respeito da missão da igreja aqui em Apocalipse. Eles sofrem e padecem porque nós não pregamos o Evangelho para eles. Essa é a ferramenta que temos. A gente não tem mais nada a oferecer a esse mundo. Não há bondade maior que possamos dar a não ser o Evangelho de Cristo Jesus. Então, como igreja de Cristo Jesus, a nossa missão é clara. A primeira é a gente entender que existe esperança para qualquer um que vive hoje nesse mundo. E a esperança é Cristo Jesus. Você quer ver seu irmão salvo? Pregue o Evangelho para ele. Você quer ver seu parente salvo e redimido, liberto da escravidão que ele está preso até hoje? Pregue Cristo Jesus para ele. Traga toda a verdade do Evangelho para ele. Talvez vai ser amargo no estômago dele, mas fale a verdade. Não poupe-o da verdade. Ele precisa ouvir a verdade de Cristo Jesus para ser liberto. E assim nós veremos muitos sendo salvos. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho que sara todas as feridas e que traz todos os homens à presença de Cristo Jesus. Não duvide da mensagem do Evangelho que você possui. E acima de tudo, a gente tem que entender que a gente tem que pregar o Evangelho com confiança. As testemunhas não estavam com medo de pregar, não estavam. Elas estavam em praça pública. Todo mundo que passava, mesmo odiando as testemunhas, elas continuavam a falar. Quando elas morreram, eles deram festa. Eles começaram a trocar presentes, parecia Natal. Eles estavam super felizes porque as testemunhas morreram. Mas a verdade é que as testemunhas nunca deixaram de pregar. Porque mesmo no meio da festa delas, elas estavam festejando por algo que elas conheciam e que elas sabiam. A mensagem permaneceu lá. O ódio delas permaneceu porque elas conheciam a mensagem. Nem quando mata-se a igreja, a verdade do Evangelho consegue ser impedida. Então, seja destemido em pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Não poupe o seu semelhante de ouvir a verdade. Ele precisa ouvir o Evangelho que está em sua possessão. Assim, a igreja cumpre a sua missão. Assim a gente vai ver os eleitos de Cristo sendo salvos. E uma vez que pregamos, a gente tem que entender: os eleitos serão achados. Nada pode impedi-los de se curvar à presença do seu Senhor. Isso é tudo um pacto que foi feito com Deus conosco. E nós somos os agentes que foram chamados a efetuar essa missão. Que nós possamos então nos levantar como igreja de Cristo Jesus, pregar o Evangelho, ser uma igreja que conhece a palavra de Deus, ser uma igreja que brilha a luz de Cristo, e ser uma igreja que profere a palavra da verdade. E assim o mundo conhecerá quem é o nosso Deus, e nós veremos a sua bondade e majestade até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor, depois cantaremos